milagres. Glória a Deus. Amém? Amém. Lucas 17, versículo 11 até o 19. A minha tradução diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Versículo 17. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhes disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Aqui nós acabamos de ler o relato da cura de 10 leprosos, não é verdade? E o tema que eu quero dar para essa administração é: quando a gratidão encontra a salvação. Amém. Amém? Jesus, a história que a gente acabou de ler, mostra que Jesus estava no caminho de Jerusalém, passando entre Samaria e a Galileia. Nesse caminho ele encontra 10 homens leprosos. Todos tinham a mesma dor, a mesma exclusão e a mesma necessidade. A lepra, ela não escolheu a classe social, a origem, ela não escolheu a história, ela simplesmente chegou. E assim como o pecado, ela também isola, destrói e rouba a dignidade do ser humano. A gente ouviu aqui pela pastora Silvana no primeiro domingo do ano e do mês que Jesus, quando opera o milagre, ele traz de volta a dignidade da pessoa. Por quê? A doença, a enfermidade, o pecado, ela rouba a dignidade do ser humano. Vale salientar que a lepra naquela época, ela tinha que fazer o quê? A pessoa que tinha lepra naquela época, ela tinha que ser excluída do meio do povo. Então ela deixava de trabalhar, deixava de estar no meio da sua família, deixava de estar festejando com a sua família, comemorando as festas que aconteciam em Israel. Imagine, é como se fosse assim, no Natal ninguém quer fazer dieta, né? Não é verdade? Nesse caso aqui era bem pior, porque a dieta você escolhe fazer. A enfermidade, ela é contra a sua vontade. Ninguém escolhe ficar doente. Então imagine, no dia de festa, de alegria, de comemoração, vem você estar na sua cama, deitado com sua família, com sua esposa, com seu marido, ali cuidando dos seus filhos, você está ali rejeitado, excluído da sociedade, da sua família. A doença, assim como o pecado, ela não escolhe a sua classe social, se você é pobre, se você é rico. O pecado está aí para qualquer um. Basta quem queira cometer ele. A enfermidade também. Não é à toa que a gente vê diversas celebridades que têm doenças e que não tem, pode estar rico como for, pode ter a influência que for e não consegue a cura. Gasta milhões e milhões e não consegue a cura. Ela pode ter um certo conforto no tratamento da sua doença, mas a doença está lá. A mesma doença que bateu em Chico está batendo em Francisco. É a mesma doença. Só que Jesus, ele quer atender a todos, o pobre, o rico, a mulher, o homem, não interessa. Todos aqueles que se chegarem diante de Deus, ele vai atender, ele vai estender a mão, ele vai abraçar, ele vai receber, ele não vai te excluir. Porque você é pobre, porque você é rico, porque você é homem, porque você é mulher, seja o que for, Deus, ele vai te receber.
ficaram, a Bíblia diz que os leprosos ficaram à distância, porque eles sabiam que se eles se aproximassem de alguma pessoa, poderia contaminar aquela pessoa. Era o pensamento que ali era. Mas eles levantaram a voz de longe, clamando a Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava passando ali a caminho de Jerusalém. Amém. Então eles tiveram fé. Eles imaginaram, não, se eu clamar a Jesus, ainda aqui longe, ainda aqui distante, Ele vai me ouvir, Ele vai entender a minha dor, o meu sofrimento, e Ele vai trazer uma solução para esta dor que eu estou vivendo, que eu estou passando. Amém. E assim eles clamam: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Esse clamor nos ensina que a fé começa quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Imagine que aqueles homens não tentaram de diversas formas serem libertos, livres, curados daquela enfermidade. E aí, quando não tinham mais jeito, eles ouviram falar de um homem que estava passando, um homem que estava realizando sinais, prodígios e maravilhas, curas e libertações. Eles imaginaram: essa é a minha última cartada, eu vou até esse homem. E vejam, irmãos, eles estavam longe de Jesus, mas ainda assim eles não deixaram de clamar ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, você pode estar se sentindo a pessoa mais suja desse mundo, a pessoa mais excluída da sociedade. Você pode estar se sentindo a pior pessoa da humanidade. Mesmo longe, você se sentindo longe de Jesus, achando que Jesus não quer nada com você. Se você clamar ao Senhor, da onde você estiver, o Senhor vai te ouvir. E Ele vai atender ao seu clamor, à sua oração. Mas para isso você precisa ter fé. Você precisa entender que Jesus é o seu Senhor. Eles gritam: Jesus, Mestre. Eles reconhecem que só Jesus é o Mestre, é o Senhor da vida deles. A total dependência de Cristo. E quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor e dizemos assim: Senhor, eis-me aqui, o Senhor, Ele vem e cuida de nós. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado diante dele. Amém. Glória a Deus. E não se aquebrante diante do Senhor. Verdade. Se aqui na igreja, no meio da multidão, você não consegue se despir, abrir seu coração e chorar, a Bíblia diz assim: ó, entra no teu quarto, lá no secreto. Se você está com medo do julgamento dos irmãos, de se derramar diante do Senhor aqui nesse lugar, que não deveria isso acontecer, vá no seu quarto e se derrame diante do Senhor. Amém. Se aquebrante, chore, grite, faça como esses homens, grite diante do Senhor, abra seu coração, diga para Deus aonde está doendo, aonde você está precisando do seu milagre. Diga para Deus, porque Deus, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para te ouvir. Glória a Deus. Ele está te ouvindo, meu irmão, e no tempo certo Ele vai agir. Você pode achar que Deus está demorando, mas Deus está trabalhando na sua dor. Amém. Amém? Eu creio. E aqui a gente vê que a fé, ela obedece antes de ver. Isso é fé. Hebreus vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. O crente é a pessoa que espera ver acontecer para dizer que foi fé, para dizer que foi Deus que agiu. Isso não é fé. Sua fé está nos bens materiais, está na força do seu próprio braço e não em Deus. Quando você diz: vou esperar ter dinheiro para fazer, vou esperar estar nisso aqui, não, isso é organização. Você está se planejando.
E a Bíblia vai dizer que os planos pertencem ao homem. Cabe ao homem, sim, se organizar, se planejar. Mas a resposta vem do Senhor. Amém. Isso é fé. Você pegar o seu plano, o seu projeto e dizer: Deus, aqui está o que eu quero, o que eu acho que é bom para mim. Mas e o Senhor? Acha que esse plano é bom para mim? Isso é fé. E esperar Deus agir. Deus provou. Amém. Jesus não toca neles e não declara de imediato a cura. Ele diz: vão e se mostrem aos sacerdotes. Na frase de Jesus, em algum momento, Jesus está declarando cura? Não. De imediato ele não disse. Mas a fé desses homens foram tão grande, foi tão grande, que ele não ficou esperando, igual a Gideão. Gideão foi ousado, né? Deus, se eu acordar pela manhã e o novilho estiver seco, eu acredito que é o Senhor. Às vezes está igual a Gideão, igual a Tomé. E, não é? Fazendo prova de Deus. Está duvidando que Deus é Deus. Esses homens estavam doentes. E eles não fizeram prova de Deus. Simplesmente eles creram numa palavra que Deus tinha declarado, determinado sobre a vida deles. Eles obedeceram. E quanto de nós, Deus já declarou uma promessa. Deus já mandou que a gente mude algum comportamento que está errado. Deus já mandou a gente liberar o perdão. Deus já mandou a gente amar uma pessoa. Deus já falou: vá e faça. Amém. E a gente está ali temando com o Senhor. Não, Deus, eu quero um sinal. Será que eu devo perdoar fulano? Se fulano vir até mim, está soberbo. Nós estamos egoístas, orgulhosos. E Deus quer que você obedeça a palavra dele. Ele já te deu uma ordem. Está aqui, ó. Você quer saber? Lê a Bíblia. Deus manda a gente perdoar a todos. Não é esperar que ele diga a quem devemos perdoar. Deus já mandou a gente amar a todos e não esperar que a gente deva amar. Deus já nos deu promessas de salvação. Então a gente tem que viver de acordo com aquilo que Deus já declarou a respeito de nós. Amém. Glória a Deus. Se Deus disse que se você crer será salvo tu e a tua casa, você precisa crer que a sua casa será salva. Amém. Necessariamente você precisa ver? Não. O importante é que você está crendo e que Deus, no tempo certo, vai agir. Ainda que você não veja, ainda que você morra e não veja, mas a promessa vai se cumprir. Porque Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Para isso nós precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor já declarou sobre nossas vidas. Amém. Jesus não disse em nenhum momento: vocês estão curados, agora vai e procura o sacerdote. Não. Ele simplesmente: vai e procura o sacerdote. E eles creram, eles acreditaram, eles obedeceram. E o texto, e isso é poderoso porque eles ainda estavam leprosos quando receberam a ordem. E o texto é lindo, é maravilhoso, porque eles vão, e a Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Amém. Os irmãos estão entendendo aqui o que é que Deus está falando? Irmãos, enquanto você obedece, enquanto você faz, enquanto você serve, enquanto você adora, enquanto você clama, enquanto você ora, enquanto você está caminhando, a vida com Deus é um processo, é uma caminhada, é uma trajetória. Não é da noite para o dia, não é um estralar de dedos, não é mágica, não é truque. Verdade. É um processo, é uma caminhada. É enquanto iam caminhando, Jesus ia curando, de acordo com a fé de cada um. Aleluia. Glória a Deus. Como é que está a sua fé? Você está caminhando e adorando? Você está caminhando e servindo?
e murmurando, caminhando e reclamando, Misericórdia. caminhando e duvidando. Misericórdia, Jesus. Jesus nos chama nesta noite. Me liberta. Caminha que eu vou fazendo o que tem que ser feito. Amém. Mas para isso você precisa caminhar e me adorar. A fé verdadeira não é apenas crer no resultado, mas obedecer mesmo quando o milagre ainda não é visível. O texto diz, como eu já falei, enquanto iam, eles eram purificados. Amém. A cura aconteceu no caminho da obediência. Aleluia. Glória a Deus. Muitos querem um milagre antes de obedecer. Aí é fácil, né? Aí é moleza. Mas no texto o milagre acontece enquanto eles caminham confiando em Jesus. E a gente vai lembrar de diversos textos na Bíblia, como por exemplo, os 3 amigos de Daniel, quando estavam para ser lançados na fornalha. Eles dizem para o rei: se Deus quiser me livrar, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, Ele não livra. Eles estavam confiando em Deus, Amém. entendendo o poder e a soberania do Senhor. Se Deus quiser achar que hoje é meu último dia na terra, Ele me leve. Ele é poderoso, Ele é soberano. Quem sou eu para ir contra a vontade de Deus? Amém. Mas se Deus achar que eu sou digno de permanecer mais um dia nessa terra, eu vou fazer valer a vida que Ele me deu para permanecer aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. A gente conjuga assim, olha, o verbo no presente, o dia de hoje. A gente fala o quê? Eu estou vivendo o presente. A palavra presente é o quê? É um presente. A palavra é um presente. Você recebeu um presente de Deus para viver o dia de hoje, desfrutar a sua vida. Imagine viver uma vida só reclamando. Ninguém aguenta conviver com pessoas assim, que só vivem reclamando da vida. Acorda, ó céus, ó vida, ó dor. Ninguém aguenta. Estou mentindo, irmãos? Ninguém aguenta. Então eu preciso viver o presente que Deus me deu. Ele soprou o fôlego divino nas minhas narinas. Glória a Deus. Irmãos, a ciência, eu sigo um cientista, se chama Sergião dos Foguetes, no Instagram. E aí ele começa a falar, e aí eu vejo os debates, né? Ele é ateu, esse cientista, mas eu acredito que ele é mais cristão do que muito cristão. Porque quando ele começa a falar da natureza, da ciência, eu fico assim, meu Deus, como é que não acredita que Deus existe? E aí ele começa a dizer, para um ser humano ser formado, para o planeta Terra existir como ele existe, para caber o ser humano sobreviver, não existe outro planeta no universo conhecido como o nosso. Ou seja, Deus fez pensando em você. Amém. A Bíblia vai dizer que Deus lhe conhece desde a formação do ventre de sua mãe. Isso é um presente. Amém. Glória a Deus. Então por que eu vou viver minha vida reclamando e murmurando? É normal você sentir uma dor, você gemer de dor. Ai meu Deus, está doendo. Aí você viver reclamando. É outra coisa. Aqueles homens cansaram de reclamar da vida. Cansaram de dizer que a culpa era da sociedade. Cansaram de dizer que a culpa era do governo. Cansaram de dizer que a culpa era das ideologias. Eles estavam cansados, aqueles homens estavam cansados. Amém, Jesus. Eles estavam cansados desse mimimi que não sei o que, papapá. Chega, eles cansaram. Eles correram para Jesus. Amém. É Jesus que tem a solução, irmãos. E eles obedeceram a Deus. E enquanto eles iam, Deus ia operando o milagre. Quantas vezes Deus já nos deu uma direção e estamos parados, esperando sinais, quando Ele espera que você tenha um passo de fé. Amém. Deus está esperando que você tenha um passo de fé.
apenas um foi grato, estava agradecido. Será que Jesus não sabia que apenas um iria voltar para agradecer? Jesus sabia. Mas todos que chegam diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus não rejeitou nenhum. Jesus não rejeitou nenhum. Ele disse: não lançarei fora nenhum dos que meu Pai me deu. Amém. Jesus, todos que chegaram. A gente fala assim: irmão fulano, aí está buscando Jesus por interesse, só está em busca do emprego. Pediu oração por emprego, Jesus deu emprego, depois subiu da igreja. Pediu oração por cura, Jesus deu a cura, depois subiu da igreja. Jesus, você acha que Jesus é menino? Você acha que Jesus é Gustavo, tem a carinha de besta, de otário? Não, Jesus sabe. Mas só que Jesus não é insensível à dor de ninguém. Amém. Não é porque você não vai querer ser fiel a Ele, que Ele não vai atender a sua necessidade. Ele vai cuidar de você, para mostrar que Ele cuida de você, não por interesse na sua adoração, porque Ele te ama, porque Ele é um Pai verdadeiro. Glória a Deus. Ele não é falso, Ele não é fingido. E é isso que Ele espera de nós. Amém. Os 10 foram curados, todos receberam milagre, porém apenas um voltou. E o texto faz questão de destacar que esse homem era samaritano. De novo, tem uma outra história na Bíblia do judeu e do samaritano. O samaritano era alguém desprezado pelos judeus. Olha que coisa, o homem já era leproso, já estava excluído, ainda era samaritano, estrangeiro. Mais uma vez, Deus mostrando que Ele não rejeita ninguém. Amém. Ninguém. Isso revela uma verdade dura. Nem todo milagre gera ingratidão. Gera gratidão, quer dizer. A gratidão não depende do tamanho da bênção, mas da sensibilidade do coração. Muitas das vezes, quantas pessoas aqui a gente já cuidou, estendeu a mão, e a pessoa foi ingrata a nós, deu uma palavra que doeu. Não é verdade? Quantos de nós fomos feridos por pessoas que a gente não esperava, que a gente cuidou, acolheu? Não é verdade? A gente leva aquela punhalada pelas costas, que a gente não esperava. E aí às vezes tem uma pessoa de fora que vê aquilo que você está passando com aquela pessoa, aí chega assim: fulano, abre o teu olho, você não está vendo que Beltrano está lhe maltratando, que Beltrano está lhe dizendo isso, está fazendo isso, e você continua ali com a pessoa. Irmão, sabe o que é? É porque você tem um coração sensível, você tem um coração quebrantado diante do Senhor. Amém. Porque Jesus vê amor no seu coração, e você está fazendo aquilo que Deus faria, cuidando daquela pessoa. Amém. Os 9 seguiram o caminho natural, voltaram às suas vidas, às suas famílias, à sociedade, voltaram a trabalhar, viver a vida como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, eu estava lembrando hoje, conversando com minha esposa, sobre a Covid-19. Tem quantos anos? Rapidamente, responda assim, pessoal. Tem quanto tempo que foi a Covid? Quantos anos? Quem dá mais? Ou menos? Vai fazer 7 anos esse ano. A Covid-19. Começou no final de 2019. A gente está em 2026. No final desse ano, completa 7 anos da Covid-19. Quantas vidas perderam? E pessoas morreram, entraram em depressão, ansiedade. Tantos problemas causaram, né, no mundo. Foi um problema global. Pessoas familiares distantes. Aí eu pergunto: será que durante esses quase 7 anos a humanidade não aprendeu? Tem muita gente que voltou a viver sua vida normal, voltou como se nada tivesse acontecido, continuou reclamando da vida, continuou vivendo uma vida promíscua, sem cuidar da sua própria saúde, sem liberar o perdão, sem amar o próximo, e por aí vai.
As pessoas passaram a viver como se nada tivesse acontecido. Imagine que tem crianças que nasceram recentemente e não sabem o que foi isso, graças a Deus. É verdade. Irmão, 7 anos vai fazer. Muita dor, muito sofrimento. E muita gente viveu a vida normal como se nada tivesse acontecido. Pessoas insensíveis. Insensíveis. Pessoas com Covid que queria beber um copo de água e não conseguia beber. Que queria respirar uma coisa que é de graça. A água você já tem que pagar pela água. E o ar? Que ainda não é de graça. Que os governos não me ouçam. Ainda é de graça. Gente que queria respirar e não conseguia respirar. E aí tem gente que hoje reclama da vida. Hoje eu tive um dia de merda, um dia de morte. Não é? O crente que só vive na luta. Como é que está na luta? É peleja, é não sei o quê. Irmão, você está vivo, você está respirando. Amém. Você tem uma casa para dormir. Glória a Deus. Uma casa para voltar. Você tem comida. Cadê? Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Que você saiu, voltou para casa, está vivo. E tem muita gente aí que infelizmente nem para casa voltou. Verdade. Será que a gente vai continuar a nossa vida cotidiana sempre a mesma coisa? Será que a gente vai viver igual os outros 9 leprosos que foram curados, receberam o que precisava, mas esqueceu que Jesus existia e foi viver sua vidinha normal? Não, irmãos, não dá mais para viver assim. Verdade. Um voltou para Jesus, porque entendeu que o maior milagre não era apenas a cura no corpo, mas o encontro com Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador. Esse é o maior milagre, a salvação. Amém. Ter Cristo Jesus em nossas vidas, esse é o maior milagre. Nós temos um testemunho aqui na nossa igreja. A nossa saudosa e querida irmã Kátia, que em meio ao processo de dor que ela vivia, você não via um momento ela reclamando, se queixando. Verdade. Ela sempre estava ali com um sorriso encantador. Amém. Pronta para um abraço, pronta para servir aqui no departamento das crianças. Estava aqui nos cultos sempre que as condições físicas dela permitiam, mas ela estava aqui servindo a Deus em casa, onde ela estivesse, no hospital. O pastor Mário testemunha aqui direto, que no hospital o testemunho dela Glória a Deus, Pai. é um exemplo próximo de nós. Amém. Será que não é possível? Nós precisamos aprender. Às vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam com outras pessoas, para que a gente veja e aprenda. Irmã Kátia é um testemunho vivo da parte do Senhor aqui na terra. Uma mulher de Deus. É possível receber bênçãos de Deus e seguir a vida sem reconhecer a fonte da graça. A gratidão nos mantém perto de Jesus. A ingratidão nos afasta de Deus, mesmo depois de receber o milagre. O samaritano volta glorificando a Deus em alta voz. Prostra-se aos pés de Jesus e agradece. Ele não oferece palavras vazias a Deus. Ele oferece adoração. Irmãos, aquele e aquela que recebeu a salvação de Jesus, como eu e você, aquele e aquela que recebeu um milagre, que tem motivos para ser grato, não pode ter uma vida morna, uma vida fria. Aquele homem volta para Jesus, agradecendo a Deus em alta voz, com júbilo, com alegria, com brados de vitória, com vigor. É isso que nós precisamos expressar diante de Deus. A nossa adoração. A humanidade, aquelas pessoas que estão à nossa volta, precisa ver e ouvir. Nós precisamos
precisamos testemunhar do que Deus tem feito em nossas vidas. Não podemos ficar numa vida simples. Jesus pergunta: não foram 10 curados? E onde estão os outros 9? Essa pergunta ecoa até os dias de hoje. Deus continua sendo bom, mas nem todos continuam sendo gratos. Jesus então declara algo que muda tudo na vida daquele homem que voltou para agradecer. Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Irmãos, isso mudou a vida daquele homem mais do que a cura, porque ele poderia ser curado e ir para o inferno. Não é verdade? Obrigado, irmão. Deus continue te abençoando. A cura, o homem poderia ser curado, mas ir para o inferno. Não ter a alegria da salvação, assim como os outros 9. Ele volta e ele alcança mais do que a cura física, ele alcança a salvação. Glória a Jesus. A salvação. Amém. A salvação que eu e você conquistamos diante de Deus. Conquistamos não, que a gente nós não somos merecedores, que nós recebemos como presente de Deus a salvação. Observe, Jesus só tem praticamente 2 falas para aqueles homens e para aquele homem. A primeira é: vá diante ao sacerdote. Ele não declara a cura sobre aqueles homens, mas uma coisa ele declara: a sua fé te salvou. Amém, Jesus. Obrigado. Jesus declara para você hoje: a sua fé está te salvando, está salvando você e os seus. E o Senhor quer te usar para que você leve a salvação aos outros, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, aos seus familiares, e por aí vai. Todos foram curados, mas apenas um foi salvo. A cura alcançou o corpo, a salvação alcançou a alma. A fé que leva à gratidão é a mesma fé que conduz à salvação. Quando você é grato diante de Deus, isso mostra que você está salvo diante do Senhor, porque você é grato a Deus. Esse homem não recebeu apenas restauração física, ele recebeu a restauração espiritual. A gratidão abriu a porta para algo maior do que o milagre. Deus não quer apenas resolver os problemas momentâneos da sua vida. Ele deseja salvar, transformar, restaurar você por completo. Deus deseja ter um relacionamento duradouro, eterno com você. Amém. Deus não é aquele tipo de homem ou aquele tipo de mulher que só quer um caso com você, só quer usar seu corpo, lhe dar uns beijos, né? Dar uns amassos, como o povo diz, ser seu peguete, né? Seu ficante. Não. Jesus se apresenta na Bíblia como seu noivo. Amém. Ele assumiu um compromisso com você, ele quer casar com você. Glória a Deus. É isso que ele quer. E ele deseja a mesma coisa de você. Lucas 17 nos ensina que a fé, ela obedece antes de ver. E nem todos que recebem os milagres são gratos. A gratidão nos conduz à adoração, e a fé que reconhece Jesus leva à salvação. Amém. Hoje Jesus continua nos perguntando: onde estão os outros? Cadê os outros? Olha ao seu redor. Cadê os outros? Que nós sejamos encontrados aos pés de Jesus. Glória a Deus. Não apenas pedindo, porque muitas das vezes a gente só procura Jesus para pedir, mas também agradecendo. Amém. Não apenas buscando a Deus pelo milagre,
mas desejando um relacionamento que conduz à salvação. Amém. Você quer apenas a bênção ou você quer o abençoador, que é Jesus? Quer apenas a cura ou deseja a salvação? Que sejamos como aquele samaritano que voltou, adorou, agradeceu e foi completamente restaurado. Amém, Deus. Obrigado. Que essa palavra encontre o seu coração. Amém. E frutifique. E possa transbordar essa palavra na vida dos seus familiares, na vida de todos aqueles que tiverem a sua volta. Amém. Louvado seja Jesus. Que a sua gratidão encontre a salvação. Amém. Amém? Glórias a Deus.